Ótimo dia, família. Tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Magnati e estamos aqui em mais um vídeo do meu ponto de vista. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como você utiliza a imaginação da maneira certa, como você vai utilizar a imaginação ao seu favor. Como eu já falei em um vídeo passado, o nosso cérebro utiliza quase a mesma parte para imaginar, memorizar e visualizar. Se você utilizar isso da maneira certa, isso vai se tornar uma bênção na sua vida. Se você utilizar da maneira errada, isso vai se tornar uma maldição. E o que seria utilizar a imaginação da maneira errada? Seria você memorizar, imaginar e visualizar sempre os piores dos cenários. Se você olhar para situações ruins que aconteceram com você no passado e ficar triste, se lamentando ou colocando a culpa em tudo que está ao seu redor, você vai fortificar essa ideia e se bloquear de viver coisas boas agora, aqui no presente. Porque aí você vai estar preso no passado e o passado não existe mais, a não ser que você queira que ele ainda exista. Então, se você olha para o passado e se coloca na situação de vítima, de fraco, de inútil, o seu cérebro ele vai filtrar situações no presente para fazer essa confirmação por você. Então, sempre vai aparecer situações onde o seu cérebro vai confirmar que você é fraco, inútil ou insuficiente para lidar com aquela situação. Porque o seu cérebro ele não sabe diferenciar o que é imaginado, o que é memória e o que você está vendo. Ele não sabe o que é real. Então, por isso que quando você lembra de alguma situação vergonhosa, por exemplo, do seu passado, automaticamente aqui no presente você começa a sentir vergonha. Ou se você imagina uma situação triste, você já começa a ficar triste. Ou uma situação que você sinta ansiedade, você vai começar a ficar ansioso, porque o seu cérebro não sabe que isso é real. Então ele vai tornar aquilo real. E talvez no passado você realmente foi vítima, porque não tinha repertório mental e nem físico para se defender. E tá tudo bem, até porque a gente não nasce com esses repertórios. Porém, isso não muda o fato de que agora você é consciente o suficiente para lidar com esses traumas. E deixando bem claro, ninguém e nem nada no mundo externo vai te salvar dos seus traumas. No máximo, o que você vai conseguir é fugir deles por um momento, mas depois, principalmente quando você estiver sozinho, eles vão voltar 3, 5, 10 vezes mais forte. E aí vai ficar muito mais difícil de lidar. Então não fuja dos seus traumas, porque o anestesiamento momentâneo, ele não vai te curar do seu trauma. Ele só vai aprofundar mais, vai fazer ele criar mais raízes dentro da sua psique e ele vai voltar sempre 10 vezes pior. Quanto mais você fugir desses traumas, mais eles ganham força e mais difícil fica de você conseguir superar eles, de você conseguir transcender eles. A cura, ela sempre vai estar dentro de você, sempre vai estar no interno, nunca no externo. Então, se dê o acolhimento que ninguém te deu naquela situação. Lembre-se que você não é fraco ou incapaz por não ter conseguido reagir da melhor maneira sobre aquela situação, sobre não ter conseguido se sobressair aquela situação. E lembre-se, você tem muito, mas muito mais força do que você imagina ter. Um processo que eu mesmo desenvolvi para curar os meus traumas foi utilizando a imaginação ao meu favor, que no caso é me imaginar em primeira pessoa, de frente com a pessoa que sofreu trauma, que no caso é a minha versão antiga que sofreu trauma, e dar todo o acolhimento e todas as palavras que eu precisava ouvir naquele momento, que eu não recebi naquele momento. E às vezes a conversa com essa minha versão ferida, com a minha versão traumatizada, é tão profunda que eu sinto a cura, a limpeza sendo feita na hora, conscientemente. Eu sinto a sensação de leveza. E é algo que eu realmente não consigo explicar com palavras. É literalmente você fazer para você conseguir entender. Porém, às vezes essa limpeza não vem na hora, ela vem pelo inconsciente. Então a cura vem em forma de simbologia. Por exemplo, sempre aparece quando eu faço essa técnica, sempre vem as mesmas situações para mim em formato de sonhos. Ela sempre vem com um lugar onde que eu convivia, um local antigo, por exemplo, minha antiga casa,
e alguém fazendo a limpeza nessa antiga casa, ou alguém do sonho vomitando muito, ou até mesmo eu expelindo alguma coisa do meu corpo. E assim, todas as pessoas que aparecem no seu sonho são um arquétipo da sua própria psique. Não são as pessoas literalmente. Nada que acontece no sonho é literal. É uma forma de arquétipo que a sua própria psique utiliza para se comunicar com você. Então, estude também a simbologia dos sonhos, porque às vezes você está sendo curado e acha que o sonho que você teve foi literal e que não fez sentido nenhum, porque muitas vezes é muito complexo e confuso de se compreender. Então estuda a simbologia dos sonhos, que aí você vai conseguir ter um mapa muito mais claro do que está acontecendo dentro da sua psique, do seu subconsciente, e o que está acontecendo lá. Então, toda vez que você sonhar com algo, anote com o máximo de detalhes possíveis, porque tudo aquilo é uma forma do seu subconsciente se comunicar com você, ou até mesmo dele estar fazendo a cura sem você perceber. E assim, os sonhos às vezes podem ser vergonhosos, estranhos, parecerem sem sentidos, mas tudo faz sentido e é utilizado em forma de arquétipo pelo seu próprio subconsciente. Então sempre anota tudo, sem vergonha de nada, sem vergonha de nada. Anota porque aquilo faz sentido. É uma forma do seu subconsciente se comunicar com você. Então o sonho ele sempre vai falar o que está sendo curado, o que está sendo negligenciado e o que está sendo integrado dentro de si. E para mim lembrar dos sonhos com o máximo de detalhes possíveis, eu não consumo nada durante a manhã, no caso de informação. Eu não pego no celular, não entro no Instagram, não fico vendo notificação, porque aí o pensamento fica disperso e fica muito mais difícil de você conseguir lembrar dos detalhes do seu sonho. Então, assim que eu acordo, eu fico pelo menos 2, 3 minutos. Às vezes eu fico até uns 30 a 40 minutos sem mexer no celular, para mim conseguir captar o máximo de informação possível. Ou eu pego o celular, deixo as notificações no silencioso e anoto tudo que eu lembro do sonho. E quando eu não consigo lembrar do sonho, eu não fico fritando minha mente para tentar lembrar, porque aí isso vai afastar as memórias do seu sonho. Eu simplesmente esqueço tudo, solto, só falo para mim mesmo, eu vou lembrar desse sonho, e depois, durante o dia, no decorrer do dia, esse sonho simplesmente aparece na minha cabeça, por alguma coisa que eu lembro, ou por alguma coisa que eu vejo, e o sonho vem totalmente completo na minha cabeça. Aí eu vou lá e anoto. Então, não se apega no fato de você não lembrar do sonho, caso você não se lembre, porque em algum horário do dia ele vai aparecer, seja de manhã, de tarde, ou até mesmo quando você for dormir, que você lembre de alguma coisa que vai te lembrar daquele sonho. Aí você vai lá e anota. Então, se você não lembra do sonho, fala mentalmente para si mesmo: eu vou lembrar desse sonho. Eu não preciso me preocupar com isso. Repete isso. Eu faço pelo menos uma vez só. Então, eu acredito que uma vez você falando isso para si mesmo, mentalmente, não precisa nem ser por forma de palavras, você já vai conseguir lembrar do sonho no decorrer do seu dia, caso você não lembre ainda. E agora, vamos falar de como imaginar da maneira certa. Sempre que você for imaginar algo que você quer conquistar ou que você deseja viver, se imagine em primeira pessoa, como você vê as coisas mesmo. E adicione o máximo de detalhes nessa imaginação, mais a sensação de já estar vivendo aquilo. Porque, de fato, isso que você já está imaginando já existe. Você só precisa sentir a sensação para o universo se alinhar com o que você está imaginando. Até porque o seu cérebro não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginado. Então, utilize essa porra ao seu favor. E uma coisa que eu pecava muito era me imaginar fazendo as coisas em terceira pessoa, ver o meu corpo inteiro em alguma situação e tal. E eu percebi que quando eu me imaginava em terceira pessoa, eu vivia aquela situação, mas não era eu que estava vivendo. Eu, tipo, eu sou artista, tá ligado? Eu faço música, eu faço uma parte de fita. E tipo assim, eu me imaginava fazendo shows, só que eu me imaginava em terceira pessoa. Aí acontecia situações de eu estar num show onde eu vi o palco que eu
tava me apresentando, só que quem tava se apresentando era outra pessoa, tá ligado? Isso porque eu me imaginei vendo aquilo em terceira pessoa. A mesma coisa para qualquer coisa que você for imaginar. Por exemplo, se você imaginar um carro vermelho, mas você quer um carro vermelho, você vai imaginar o carro vermelho, mas não vai se imaginar em primeira pessoa, você dirigir naquele carro, você vai começar a ver aquele carro vermelho em vários lugares, seja na rua, seja nas redes sociais, seja em qualquer lugar, na televisão, você sempre vai achar aquele carro vermelho, ou bicicleta, ou qualquer coisa que você imaginar. Então, a regra clara é simples. Se imagine em primeira pessoa e já imagine sentindo aquela sensação de já estar vivendo aquilo. Então, eu vou dar um exemplo para você. Você quer ir para a praia, por exemplo, tá ligado? Então, se imagina já naquela praia, em primeira pessoa, todas as sensações de estar naquela praia. A areia no seu pé, o vento batendo na sua cara, você ir de frente para o mar, tomando sua caipirinha se você quiser, fazendo o que você gosta de fazer lá na praia, tá ligado? E imagina aquela sensação de estar na praia, que você já tá vivendo aquilo. Independente se sua realidade mostra que você vai viver aquilo ou não, foda-se a realidade. Você tem que focar na sua imaginação. E quanto mais detalhes e quanto mais forte for essa sensação, melhor, porque mais rápido você vai conseguir manifestar essa parada na sua vida. E é assim, é algo que você tem que imaginar, mas não ficar pegado tipo, será que tá acontecendo? Será que eu tô me imaginando certo? Será que isso? Será que aquilo? Só imagina e solta pro universo, meu parceiro. Foda-se se parece real, foda-se se não parece real. Só imagina porque essa parada vai acontecer. E isso serve tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, tá ligado? Se você imaginar coisas ruins, vai começar a acontecer uma parte parada ruim com você, tá ligado? Que nem acontecia comigo mesmo. Imaginava a pior das situações sempre e sempre acontecia a pior das situações. Eu falava, ó, como que eu tô certo. Mas aí é o meu cérebro confirmando as paradas que eu mandei pro meu subconsciente. Então manda coisas boas pro seu subconsciente, caralho. Manda os bagulho que você quer viver mesmo, tá ligado? As paradas que você quer vivenciar, as conquistas que você quer conquistar, tudo, os objetivos que você quer alcançar. Imagina tudo isso da melhor maneira possível, independente se parece possível ou impossível. E não se apega nos pensamentos de como vai acontecer e quando vai acontecer. Só tenha a certeza absoluta de que vai acontecer. Porque toda vez que você coloca na sua mente como e quando, você está mostrando para si mesmo que aquilo não é real e está distante da sua realidade. Então, consequentemente, essa parada vai se afastar da sua realidade. Então, não se apega em como você vai conseguir e quando você vai conseguir. Só tenha fé absoluta e total certeza e convicção de que aquilo já aconteceu. Porque realmente já aconteceu. Se começou na sua mente, já aconteceu, meu parceiro. Aí quando você parar de se apegar nesse tipo de pensamento, aí você vai ver a mágica acontecendo de verdade, mano. E eu falo porque tá acontecendo comigo, porque acontece comigo, tá ligado? Aí a única coisa que você vai precisar fazer é agir de acordo com essa imaginação. Agir de acordo com a versão sua que tá na praia ou com a versão sua que já alcançou o que você quer alcançar. Anota no caderno mesmo, no bloco de notas do celular, do notebook, como essa sua versão ela reage às situações, como que ela anda, como que ela fala, como ela se comporta e começa a agir de acordo com ela, porque consequentemente essa realidade vai vir até você e você nem vai precisar fazer esforço para isso. Você só vai precisar, entre aspas, muito entre aspas, caminhar até essa direção. Então você só vai precisar agir de acordo. Porque, por exemplo, a sua versão que quer ir para a praia, ela não está se preocupando com como ela vai ir para a praia, como que ela vai fazer para pagar a hospedagem do hostel ou do hotel que ela vai ficar na praia. Ela simplesmente está na praia, aproveitando o momento, tá ligado? Sem preocupação nenhuma, porque ela já está na praia. Então, coloca na sua mente que você já está na praia, tá ligado? Sinta a tranquilidade de você já estar na praia ou de você já ter conquistado aquilo que você queria. Então, quanto mais sentimento, mais sensações você sentir quando você imaginar, isso imaginando em primeira pessoa, e quanto mais detalhes você colocar nessa imaginação, melhor e mais rápido isso vai vir até você.
E toda vez que você fica se perguntando como, se está acontecendo ou quando vai acontecer, você breca essa parada de vir para você. Então fica muito esperto nesse tipo de pensamento, tá ligado? Porque isso breca. Simplesmente pensa naquilo, se imagina tendo aquela sensação, age como se você já tivesse conquistado aquilo, mas não se prende aos resultados, ao que você está vendo com os olhos da matéria. Simplesmente você pega, imagina, sente a sensação de já estar vivendo aquilo e solta. Não fica pegado em como, quando e como você vai conseguir viver aquilo. Só se apega na sensação de já estar vivendo aquilo. Que aí as coisas vão vir com muito mais rapidez e com muito mais fluidez. E, mano, não desconfia de como isso vai vir, porque às vezes vem de uma maneira extraordinária, tá ligado? Principalmente quando você se desapega desses pensamentos. Porque às vezes você tá imaginando uma parada ali e você tá imaginando que vai acontecer de tal jeito. Só que aí não acontece desse jeito e acontece de uma maneira muito, mas muito melhor, tá ligado? De uma maneira muito mais extraordinária. Que vai ser mais uma daquelas histórias incríveis que as pessoas vão olhar e vão falar: caralho, mano, esse mano é muito sortudo. Só que não existe sorte. Você cria a sua própria sorte, tá ligado? A sorte ela vem da sua imaginação, de quão convicto você tá de que já conseguiu aquilo. E isso vai acontecer de uma forma extraordinária. Eu falo isso porque tá acontecendo comigo todos os dias e a todo momento, principalmente esse ano, quando eu comecei a observar essas paradas, tá ligado? E comecei a aplicar na minha vida de fato. E algo muito importante para você se lembrar é que todo problema é uma bênção disfarçada. Isso é fato. Então, se você olhar para a bênção e enxergar um problema, isso vai se tornar um problema. Isso realmente vai se tornar um problema. E para explicar melhor essa situação das bênçãos disfarçadas de problema, eu vou utilizar duas situações que aconteceram comigo e uma que aconteceu com meu amigo e eu estava presente. A primeira situação que aconteceu comigo foi no início da adolescência, que assim, eu comecei a sentir uma dor muito forte na parte inferior da minha barriga, que inclusive dá pra ver a cicatriz aqui, tá ligado? E essa cicatriz, pra quem conhece, tá ligado que é da apêndice. E eu descobri que minha apêndice tinha estourado. Quem já teve a apêndice estourada, quem já estourou a apêndice, sabe que a dor é insuportável, você não consegue nem andar. O bagulho é sinistro, mano, sinistro. E assim, eu fui pro médico para operar, para retirar a apêndice, e pra mim tava sendo um problema, até porque eu tava sentindo dor pra caralho, né, mano? Ainda mais que eu era minúsculo, né, mano? Tipo, início da adolescência ali, saindo da pré-adolescência, então eu tava sentindo muita dor, eu não tava acostumado com aquele tipo de dor. E eu fiz a cirurgia. E o engraçado, que foi a bênção disfarçada de problema, é que através dessa cirurgia eu descobri que eu tinha algo chamado diverticulite de Meckel, que é algo que mais ou menos uns 2% da população em geral tem, tá ligado? E por causa da apêndice que estourou e me causou a dor, eu descobri essa parada. Então eu retirei a apêndice e esse diverticulite de Meckel, tá ligado? Então imagina se eu não tivesse estourado a apêndice, tá ligado? Isso só foi descoberto por causa do problema da apêndice. Então é a primeira prova de que os problemas são bênçãos disfarçadas. E a segunda situação aconteceu bem recentemente, acredito que em papo de uns 2 meses, que foi quando eu me mudei para essa casa nova que vocês estão vendo. E no caso, no processo de mudança, de correria, eu separei as minhas roupas e coloquei dentro de um saco preto. E eu tava em casa, fumando, tá ligado? E assim, confundiram o saco de roupa que eu tava juntando para levar para essa nova casa com as roupas que eram para doação. Então, 92% das minhas roupas, elas foram doadas. E quando me falaram isso, tipo, os primeiros 10 primeiros segundos eu fiquei em choque. Falei, caralho, mano, e agora? O que eu vou fazer? Aí veio esse pensamento do problema disfarçado de bênção. Dito e feito, mano. Passou umas 2 horas, eu já tinha conseguido dinheiro para comprar roupa nova. As roupas que eu não perdi nessa doação inesperada foram as roupas que tinham mais qualidade.
E eu consegui comprar as roupas da marca que eu mais gosto, porque é a marca de um parceiro que eu conheço, tá ligado? Inclusive é a marca que eu tô vestindo, Madalena, tá ligado? Da Madá. E tipo assim, mano, eu comprei as roupas, sobrou dinheiro. No outro dia eu consegui ainda mais dinheiro, tá ligado? E além das roupas que eu comprei, o parceiro ainda enviou umas feitas a mais, umas regata a mais, tá ligado? Então veio muito mais do que eu imaginava receber, além de ficar apenas com as roupas que tinham qualidade ainda, que não foram doadas, tá ligado? E tudo isso aconteceu muito rápido, foi papo de 2, 3 dias para acontecer isso tudo. E foi muito do nada, tá ligado? Isso tudo porque eu não me apeguei no problema, eu enxerguei como bênção mesmo. Porque eu sei que nada vai ser tirado de mim se eu não for receber algo melhor. E qualquer coisa que pareça um problema é uma bênção para mim receber o extraordinário, para mim receber o melhor que eu possa receber, tá ligado? E a situação ela veio 2 vezes melhor do que o problema que poderia ter me afetado. Depois dos 10 segundos que passou, que eu fiquei em choque, eu só pensei naquilo do bênção disfarçada de problema e fiquei em paz, mano. Eu nem me preocupei com isso. Eu, tipo, literalmente caguei pra aquilo, tá ligado? E veio a melhor situação possível. Hoje a maioria das minhas peitas aí é uma das marcas que eu mais gosto. Então, tô na maior paz, investindo bem com roupa de qualidade, tá ligado? E ainda recebi um dinheiro que eu achava que eu nem ia receber e nem como eu ia receber, tá ligado? E eu recebi. A terceira situação, que foi a que aconteceu com um parceiro e eu tava junto, foi que a gente foi para uma batalha de MCs lá no centro de SP, porque eu sou aqui de São Paulo. E assim, ele tem a marca de roupa, que é a Madalena. O Vinicius não deixa eu mentir sobre essa história, que ele é o CEO da marca. E assim, a gente chegou na batalha, ele levou a arara, que é aquela parada para ele conseguir colocar as roupas, tudo certinho. Passou um tempo ali e o centro de SP é hostil, mano. Quem mora em São Paulo tá ligado como que é a parada lá. E assim, a gente tava ali na Paulista e chegou uns policiais falando pra ele desmontar a arara, porque senão ele ia perder as petas e bibibi, bobobó. Assim, no exato momento, literalmente, no exato momento que ele tirou a primeira peita, apareceu 2 pessoas, mano. Fez a limpa ali no estoque, tá ligado? Comprou muito, tá ligado? Isso tudo porque ele também não se apegou no fato de que ele precisaria desmontar a arara. Simplesmente quando ele tirou a primeira peita do cabide, apareceu as pessoas se interessando pela marca, achando bonitas as paradas, tá ligado? E já levou 5 peças de uma vez só. Boné, moletom, camiseta, tá ligado? E fez uma compra monstra lá, tá ligado? Tudo isso uma única pessoa. E depois ainda a gente foi pro evento, para um evento que ele tava convidado, e ele ainda vendeu mais lá, tá ligado? O bagulho é isso. Às vezes parece até que é um problema, que é algo que vai te impedir de conquistar algo que você quer conquistar. Mas não, mano. Os problemas são bênçãos disfarçadas. Todo problema é uma bênção disfarçada. Então, mesmo que pareça um problema, não julgue aquilo como um problema. Olhe como uma bênção disfarçada, porque aquilo realmente é uma bênção, tá ligado? Talvez você repare isso na hora, que nem foi o que aconteceu com o nosso parceiro, que foi na hora, ou que nem aconteceu comigo, de eu perder as roupas e no mesmo momento eu consegui o dinheiro para comprar as roupas e depois consegui ainda mais dinheiro, tá ligado? E às vezes pode demorar um dia, 2 dias, uma semana, mas nunca veja como um problema. Uma hora você vai conseguir compreender que aquilo foi uma bênção, mano. Que aquilo foi uma bênção para você conseguir ou se desenvolver da melhor maneira possível, ou para você conseguir algo melhor, soltar o antigo para receber o novo, o extraordinário, tá ligado? Então, por hoje é isso. O vídeo se encerra por aqui. Se você quer fortalecer o canal, se inscreve, deixa seu like, seu comentário, fala o que você achou do vídeo, se você concorda, discorda. E o nosso Instagram vai estar aqui na descrição, juntamente com um outro projeto que eu tenho, se chama Literatura Marginal. Eu tenho um livro que eu adaptei, que eu faço adaptações pelo Literatura Marginal. E no caso é adaptações de livros que às vezes tem uma linguagem um pouco arcaica, uma linguagem meio difícil de entender, de compreender, e traduzo de uma forma simplificada, de informal, com gíria de quem vem de quebrada,
com situações de quem vem de quebrada, de quem não teve condições de conseguir mais conhecimentos com tanta facilidade. E nesse livro que eu adaptei, que eu vou deixar aqui na descrição, eu falo sobre inteligência emocional. Então vai ser interessante para você entender mais sobre suas emoções, como que funciona o seu cérebro e como você vai utilizar cada emoção ao seu favor. E é basicamente isso, só deixando esse aviso mesmo. E é isso, família. Eu agradeço a atenção até aqui, que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana e até mais.